Bom, pessoal, agora nós vamos conversar um pouquinho, tirar as nossas dúvidas, né, com a doutora Elaine Gagete Miranda da Silva, sobre prevenção de doenças alérgicas. Tudo bem, doutora? Como vai? Tudo bem? Boa Seja noite. bem-vinda mais uma vez no nosso programa, de né? Casa Nova, parabéns, está muito bonito, como sempre, bem decorado. Obrigada mesmo, viu? Bom, entramos aí no outono e inverno e o pessoal de casa sempre tem dúvidas e alergias, gripes, resfriados, né? E hoje a gente vai poder falar um pouquinho. Só que antes, no último dia 7 de maio, foi o Dia Nacional de Prevenção de Doenças Alérgicas. Qual a importância de ter uma data dessa, doutora? Então, olha, a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia criou essa data que nacionalmente é conhecida por Dia Nacional de Prevenção de Doenças Alérgicas, porque é uma preocupação nossa dos especialistas, dos estudiosos de alergia, porque essas doenças estão aumentando. Nós tivemos assim um aumento assim muito grande, principalmente das doenças alérgicas respiratórias. Para você ter uma ideia, assim, teve um estudo assim, nível mundial, não foi nem nacional, mas aqui no Brasil foram várias cidades que participaram desse estudo, e a gente tem aproximadamente 25% de crianças e adolescentes com asma ou rinite, ou rinite. Então, é uma quantidade muito grande. Muito assim. mesmo. Então, isso motivou as sociedades alérgicas, tanto aqui no Brasil quanto fora, inclusive, cada país tem uma data, para a gente poder, assim, alertar a população que, infelizmente, essas doenças estão aumentando, as pessoas precisam. Doutora? Por quê, né? Sabe que é uma coisa que a gente se pergunta também, não existe ainda uma resposta conclusiva, né? Existem várias hipóteses, tem algumas coisas que já são assim bem documentadas, mas assim ninguém sabe assim exatamente por quê. A gente está vendo, por exemplo, um aumento muito grande de alergias, inclusive alergias graves por alimentos, e a gente se pergunta assim, se essa quantidade enorme de alimentos processados, né, cheio de corante, conservante, acidulante, enfim, assim, hoje em dia a gente não come mais uma coisa assim 100% pura, sim, né? Com certeza. Então, será que isso de alguma forma estaria mudando? As crianças, exatamente. Né? Falta de aleitamento materno também é algo que ajuda da alergia. Hoje em dia as pessoas ficam muito dentro de casa, então um contato muito maior com alérgenos, né, que são substâncias causadoras de alergia. Antigamente as crianças iam para a rua, brincavam ao ar livre, né? Assim, outra coisa que sabidamente ajuda a desencadear doenças alérgicas, principalmente em crianças, são crianças que vão muito cedo para a escolinha, então elas pegam uma quantidade grande, né, porque de viroses, né? Você vê que em escolinha, verdade. Isso toda hora tem um doente, né? E a criança fica doente. Isso daí, em crianças que já têm uma predisposição, acabam desenvolvendo mais alergias também. Então, assim, tem vários fatores, né? São muitos. Outra coisa, Mari, que é interessante, assim, hoje em dia a gente usa muito antibiótico, né? Agora, felizmente, a Anvisa exigiu ter uma receita controlada, um controle, mas assim, há muito pouco tempo, inclusive ainda existe uma quantidade grande de antibióticos sendo dado aí para resfriados, né? E isso mata as bactérias boas, né? A gente tem na nossa flora normal bactérias do bem, vamos dizer assim. Essas bactérias da flora normal, elas ajudam o sistema imunológico a se modular. Então, a ficar menos agressivo, né? E aí, assim, com essa grande quantidade de antibiótico, dada assim para crianças pequenas, inclusive, isso acaba levando o organismo, o sistema imunológico, para um outro lado, que é o lado das alergias, né? Entendi. E hoje, assim, como que as pessoas de casa podem evitar essas alergias?
algumas, né? Porque às vezes é que nem a doutora acabou falando sobre escolinha, as crianças, enfim. É o que eu sempre falo, olha, claro que é melhor você deixar o seu filho numa escolinha do que com uma pessoa que não tenha competência para cuidar dele, né? Mas assim, realmente, assim, muitas vezes se a gente tem uma outra opção, principalmente crianças que têm essa predisposição, é melhor que elas frequentem escolinha só depois de 3, 4 aninhos, né? Assim, seria o ideal, né? Outra coisa que ajuda, como nós já falamos, é realmente assim amamentar por pelo menos aí 1 ano de vida, né? No mínimo 6 meses, isso já ajuda bastante. Não fumar nunca dentro de casa, não fumar nunca no carro, não é só quando a criança não está por perto, é muito importante que os pais e os cuidadores... Porque o fumante, né? Ele não sente aquele cheiro, né? Não sente. A pessoa que não fuma já chega perto e já sentiu que alguém passou por ali, um fumante passou, às vezes, né? Assim, a criança fica num ambiente que tem um fumante, às vezes ele nem está fumando naquela hora, mas do fato da casa estar impregnada de cigarro, que é o que você falou, qualquer um que entra na casa percebe que tem um fumante. Com certeza. E aquilo faz mal para a criança e precipita o aparecimento de alergias. E agora, entrando aí esse frio, o pessoal já pegou, já tirou todos os cobertores de dentro do guarda-roupa, né? Isso. E até mesmo as pessoas acabam esquecendo, porque ali o cobertor, a manta, ficou por muito tempo guardadinho, né? Exatamente. E o que elas poderiam fazer? Lavar antes, com né, certeza, doutora? Com certeza. Tanto as roupas, né, de cama, os cobertores, quanto as roupas pessoais mais grossas, também, aquele casaco, né? Aquela blusa mais grossa, moletom, que ficou muito tempo guardado, não dá para a pessoa pegar e já vestir. Ela tem que, né, aproveitar que ainda a gente está tendo um solzinho, tem aí um calorzinho para lavar tudo, né? Ela não deve usar roupa que está guardada há muito tempo. Outra coisa, assim, é a questão da umidade. Umidade dentro de casa é um problemão, assim, para quem tem alergia. Sim. Porque o ácaro, que é o principal agente causador de alergia, e fungo, que também é outro, o mofo, eles gostam muito de umidade. Então, a casa, ela não pode ter assim, mancha de bolor, ter umidade, tem que bater sol de preferência, a gente tem que abrir a casa, deixar ventilar, porque agora no frio, né, mas todo mundo quer ficar assim, com tudo fechadinho, né? Então, a gente precisa abrir, ventilar a casa, limpar com pano úmido, evitar ter muita coisa, que claro que é gostoso uma casa toda cheia de tapete, almofada, fica mais aconchegante, mas infelizmente os ácaros também gostam desse aconchego. E aí, assim, a gente precisa... Existe, assim, um tempo certo, já que a gente está falando aí de ficar mais quentinho, o pessoal de casa fica tudo reunido ali, assistindo aquele filme, deitado na cama, todo mundo amontoado. Existe um tempo certo para trocar o colchão e até mesmo o travesseiro, doutora? Sim. Olha, o ideal é que a gente troque o travesseiro todo ano. E o colchão, pelo menos a cada 5 anos, aí a gente deve trocar. Claro que assim, botando uma capa no colchão e no travesseiro, você também ajuda, porque o ácaro ele fica dentro do colchão e do travesseiro, ele se alimenta de restos celulares. E isso, quando a gente deita ali, a gente deixa um monte de filé mignon para o ácaro, né? Assim, ele acaba tendo uma quantidade grande de células mortas que ele se alimenta ali e ele vai proliferando. Então, se a gente recobrir com uma capa impermeável, isso também já ajuda bastante. Ajuda bastante. Existe algum produto, assim, para dar uma limpada, assim, tipo, dentro do guarda-roupa? Alguma dica, assim, doutora? Olha, até existe. Porém, assim, não é uma coisa que a gente deva fazer rotineiramente. Eu sempre falo para as pessoas, a melhor coisa é você tirar e lavar, porque esses produtos químicos, eles vão criando, sempre vai ter um ácaro resistente que não vai morrer aquilo, entendeu? E aí, assim, você cria uma população mais forte de ácaros, né? Existem acaricidas, eles devem ser usados quando a pessoa não tem outra alternativa. Por exemplo, assim, alguém que alugue uma casa, não tem como sair naquele momento
e o dono da casa não quer que tire o carpete. Aí você passa o acaricido um tempo até você resolver esse problema, porque o ideal é que você more numa casa sem muito carpete, sem muita, né, uma casa que não seja assim, muito velha, muito cheia de poeira, porque isso realmente acaba impactando na saúde de quem tem alergia. Essas seriam algumas dicas, até mesmo assim, para quem já tem essas alergias graves? Com assim? certeza. Então, exatamente. Na verdade, a gente tem coisas para fazer para evitar que apareça alergia e coisas para quem já é alérgico. Claro que assim, tudo que nós estamos falando serve, na verdade, para ambas as situações. Porque assim, se uma criança que nasce de um pai e de uma mãe que são alérgicos, essa criança tem quase 100% de chance de ter alergia. Se ela morar numa casa do jeito que nós estamos falando, né, cheia de poeira e tudo mais, é como se o organismo fosse empurrado para a alergia. Ela já tem o solo fértil, a gente vai estar adubando mais ainda, né? Então, na verdade, assim, o que a gente tem que fazer como prevenção para quem não quer desenvolver alergia é muito parecido com o que a gente faz quando a pessoa já tem alergia, mas a gente quer evitar as agudizações dessa alergia. Quando a pessoa já desenvolveu alergia, muitas vezes, além desses cuidados ambientais, ela também tem que usar medicamentos. Às vezes, só os cuidados não resolvem, porque aquilo já apareceu no organismo dela. Então, ela tem que usar medicamentos, tem que usar, às vezes, vacinas de alergia. Mas, assim, se é uma criança ou mesmo um adulto, filho, parente de grandes alérgicos, ela tomando todos esses cuidados, ela vai evitar que aquela semente desabroche. Entendi. Existem alergias graves e até mesmo fatais? Infelizmente existe. As anafilaxias, que a gente chama, né? Essas alergias são alergias muito graves e são rápidas, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que come um camarão, ela é alérgica ao camarão, ela come imediatamente. Às vezes, Marisa, ela nem chegou a terminar de engolir o alimento. Nossa. Ela já começa a ter coceira no céu da boca, na língua, começa a inchar o olho, e isso pode dar aquele temido edema de glote, que é uma coisa assim muito grave, né? Às vezes até fatal, porque a pessoa não consegue respirar. Então, é algo assim bem preocupante mesmo. Eu já ouvi falar assim em pessoas, né, até mesmo eu tive uma experiência esse final de semana, né, que eu fui pra praia, tudo, e o sogro, né, falou assim, eu não posso comer peixe, porque eu percebi que comendo peixe me coça, assim, começa a coçar a garganta. Aí, tipo assim, não comeu, né? Mas aí a pessoa já, nessa fase, a pessoa já tem que procurar um médico? Como Sim. que é, doutora? Sabe, assim, uma coisa, por isso que é tão importante, assim, essa coisa da gente poder explicar para as pessoas. Sim. As pessoas, muitas vezes, elas não valorizam os seus sintomas alérgicos. Então, e os sintomas alérgicos, principalmente da anafilaxia e principalmente de alimentos, eles caminham, eles evoluem. Então, assim, aquela pessoa que ela come um camarão, ela percebe que coça, ou o peixe, né? Coça a língua, coça o céu da boca, mas ela fala assim, eu gosto tanto disso daí, vou comer. eu vou comer, né? Porque dali a pouco eu tomo um remedinho e melhora. Aí ela come e tudo bem. Da outra vez, já fica inchado, já incha o lábio, incha o olho, aparece já os grosseiros. Ela fala, eu vou tomar 2 remedinhos dessa vez, né? E assim vai. Vai os antialérgicos, né? Vai. Chega uma hora que isso fica muito forte. E às vezes não dá tempo do remédio fazer efeito, né? Aí é o problema. Então isso acontece para veneno de inseto, por exemplo. A pessoa toma uma ferroada de abelha e quase morre. Daí ela vai para o hospital, tal, e sai ótima de lá, porque isso é uma coisa aguda, né? É uma coisa aguda, ela melhora rapidamente depois que ela é medicada, às vezes até mesmo sem medicação.
E ela não pensa que pode acontecer isso uma segunda vez, uma terceira vez, e que pode ser que das outras vezes ela não tenha tanta sorte assim. Então, ela precisa procurar ajuda, ela precisa procurar orientação médica, porque às vezes assim a pessoa não tem controle sobre isso. Veja, se a pessoa tem uma alergia por abelha, como é que ela vai garantir, né, que ela não vai mais ser ferroada? Então tem paciente que fala assim, eu fui ferroado uma vez, quase morri, agora eu tenho maior cuidado com a abelha. Mas assim, não tem como você ter um cuidado com a abelha, entendeu? É verdade. Por mais cuidado que você tenha, você não está livre de tomar uma ferroada. Então você precisa procurar um médico, né, um alergista, para ver assim, o que você tem que fazer, que tipo de medicação que você tem que fazer, se tem algum tratamento. Porque para algumas alergias tem vacina, para outras você tem que tomar só cuidados, mas tem que andar com adrenalina autoinjetável muitas vezes. É a única coisa que resolve nesse tipo de situação é a adrenalina autoinjetável. Então, às vezes a pessoa sabe que tem alergia por camarão, ela não come aquilo, mas acidentalmente ela pode comer. E aí ela precisa ter rapidamente esse medicamento para usar, porque senão ela pode ter problemas muito sérios. Entendi. E os medicamentos, assim, muitos podem viciar e até mesmo atacar o coração? Existe medicamento assim para alergia? Então, eu acho assim que os medicamentos usados para alergia, eles são muito vítimas de preconceito, sabe? Assim, as pessoas acham que elas vão ter problemas sérios, né? Que bombinha mata, que bombinha vicia. Eu nem gosto de chamar de bombinha, porque dá a impressão que vai explodir, né? É uma bomba. Né? E não é assim. As pessoas que morrem de asma grave ou de anafilaxia, que é essa alergia grave, geralmente, infelizmente, acontece delas chegarem a esse ponto por baixa de oxigenação no cérebro e não por causa de efeito colateral. Veja, qualquer remédio pode dar efeito colateral, né? Nenhum remédio deve ser usado sem orientação médica. Mas, assim, as medicações em spray, elas são muito seguras. E elas devem ser usadas por quem precisa, na dose, do jeito certo que o médico da pessoa prescreveu. Se ela usar daquela forma correta, ela não vai ter problema. Muito pelo contrário, ela vai conseguir controlar a alergia e vai conseguir viver bem com os seus problemas alérgicos. O problema é o excesso, é o abuso e não o uso. Entendi. E como funcionam as vacinas usadas hoje nos tratamentos, doutoras, de alergia? Então, assim, além das medicações, algumas pessoas têm indicação de fazer essas vacinas de alergia. Essas vacinas, elas são assim, elas não são remédio. Elas são a própria coisa que o organismo tem de alergia, né, dada para a pessoa de uma maneira progressiva. Então, veja bem, se a pessoa tem alergia por abelha, a gente usa o próprio veneno da abelha, diluído 10.000 vezes, 100.000 vezes, de acordo com a sensibilidade da pessoa, e a gente vai usando isso aos poucos, de uma forma assim bem controlada, porque a gente vai estar dando para a pessoa uma coisa que para ela faz, né, para ela faz mal. Então a gente tem que fazer isso com muito critério, bem devagar, mas é como se a gente fosse assim, fosse enganando o organismo, de tal forma que o organismo ele vai criando uma tolerância. Ao invés dele reagir ao veneno, ele vai se acostumando com aquilo e aí a pessoa consegue aos poucos chegar numa dose que é a mesma dose, por exemplo, de uma ferroada de abelha. Então, com isso, ela fica, vamos dizer assim, tolerante, entendeu? Assim, ela consegue conviver bem com aquilo que antes lhe agredia muito, agora ela consegue fazer isso, ela consegue ter contato com isso numa boa. Entendi. Então dá para fazer para ácaro, para veneno de inseto, então até para alimentos, entendeu? Assim, algumas crianças que são
extremamente alérgicas ao leite, por exemplo, Sim. e elas continuam tendo essa alergia com o passar do tempo, porque a alergia alimentar, muitas vezes, ela passa com o tempo. Mas, assim, crianças de 5, 6 anos, até mais velhas, que não melhoram, a gente tem como fazer isso. É como se fosse uma vacina. A gente dilui o leite, assim, de uma forma, assim, bem grande, né? Você começa pegando uma gota e diluindo em 1 litro de água, você vai dando isso devagarzinho. Entendi. Só que isso não é para ninguém fazer em casa. Não faz em casa, porque tem que ser isso com o médico. tem que ser assim, com cuidado, porque a pessoa pode desencadear uma reação alérgica nesse caminhar. Então, isso a gente tem que fazer assim com muito critério. Entendi. E sobre agora a nossa última pergunta aqui, exatamente, eu acho que vários telespectadores do programa Amiga querem saber sobre a vacina contra a gripe. Doutora, assim, qualquer pessoa pode usar essa vacina, até mesmo quem tem alergia? Olha, principalmente quem tem alergia. Essas vacinas, elas são indicadas para qualquer ser humano acima de 6 meses de idade, principalmente as crianças até 2 anos, que têm um risco maior de desenvolver problemas mais sérios, para grávidas, né? De preferência acima de 14 semanas, né? Mas dependendo do risco, a gente pode fazer até antes. Pessoas de idade né, acima de 60 anos, elas são mais suscetíveis a ter quadros mais graves. E todo mundo que tem uma doença crônica, por exemplo, asma, cardiopatias, diabetes. Por que isso? Porque essas pessoas, elas são mais sensíveis, elas podem desencadear formas mais graves dessas doenças, né? Agora, a vacina contra a gripe é outra que sofre um grande preconceito, né? O pessoal acha que ela pode dar a gripe. Ela não dá gripe. Ela é feita de vírus morto, de vírus inativado. Então, não tem como essa vacina dar a gripe. O que acontece é que ela, como qualquer outra vacina, tem seus efeitos colaterais. Ela pode dar uma febrinha, ela pode dar um corpo ruim no dia que a pessoa toma, no dia seguinte, no máximo, né? Aquilo não é gripe, aquilo é um efeito colateral esperado da vacina. Então, essa vacina, ela tem só 2 contraindicações, assim, quando a pessoa tem anafilaxia por ovo, que é isso que nós falamos, a pessoa come ovo e quase morre, não é assim, eu como ovo e fico com dor de estômago. Não, isso não é contraindicação. E quem teve uma doença neurológica chamada síndrome de Guillain-Barré. Só essas 2 coisas, entendeu? Assim, fora isso, qualquer pessoa pode tomar e deve tomar. Vale a pena tomar. Então tá bom. Doutora, eu gostaria de te agradecer. Espero ter você mais vezes aqui no programa Amiga para tirar todas as nossas dúvidas e trazer sempre novidades. Seja sempre bem-vinda aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. Um grande abraço para todos os telespectadores. Então, e um grande abraço para vocês todos também. Obrigada, viu?